Vamos lá falar agora do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, que mencionou o acordo Mercosul-União Europeia. André Anelli está acompanhando essa história e vai trazer as informações para a gente agora. Há uma data para que esse acordo entre em vigor, hein, Anelli? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Data para que esse acordo entre em vigor ainda não. O que existe apenas é uma data para assinatura do acordo entre os dois blocos econômicos, a União Europeia e o Mercosul, o Mercado Comum da América do sul da América do Sul, que tem como um dos integrantes, então, o Brasil. Esse acordo deve ser assinado no sábado, dia 17, em Assunção, no Paraguai. Inclusive, o Brasil estará presente na assinatura desse acordo, representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O presidente Lula não vai comparecer, mas ele tem uma reunião um dia antes, amanhã, no Rio de Janeiro, no Palácio do Itamaraty, na capital fluminense, justamente então com a presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen, e ainda com o presidente da Comissão Europeia, Antônio Costa. E tudo isso é uma sinalização, então, de um certo afago ao presidente Lula, porque havia o interesse do Brasil de que esse acordo fosse assinado enquanto o país era ocupante da presidência rotativa do Mercosul. Isso acabou não acontecendo por conta, então, de indefinição, principalmente por parte da União Europeia, e agora esse acordo vai ser assinado apenas no sábado, dia 17, depois de amanhã, sob a Argentina, então, na presidência do Mercosul, esse evento acontecendo no Paraguai. E para que ele entre em vigor ainda falta muito. A expectativa é de pelo menos 6 meses para que esse acordo entre em vigor, mesmo sendo assinado neste sábado, porque existe uma série de compromissos burocráticos que precisam ser cumpridos para que esse acordo justamente, então, possa passar a valer. Entre essas exigências estão adequações jurídicas, também traduções em todos os idiomas dos 27 países que fazem parte da União Europeia e principalmente votação no Conselho Europeu, no Parlamento Europeu, que tem 720 integrantes e que precisa de maioria absoluta, então, para aprovar esse acordo, mas esse número deve ser atingido, uma vez que os países, a grande maioria deles, já se manifestaram, então, esses países, favoravelmente ao acordo entre os dois blocos econômicos, com algumas exceções, a exemplo da França, da Irlanda, da Polônia, além da Bélgica, que preferiu, então, se abster da votação. O ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ele que também é vice-presidente da República, se manifestou mais cedo a respeito, então, da iminente assinatura desse acordo entre os dois blocos econômicos. A instabilidade política, de geopolítica com guerras em vários lugares, de protecionismo exacerbado, você dá um exemplo que é possível, através do diálogo e da negociação, você fortalecer o multilateralismo e você ter livre comércio. Então é um exemplo para o mundo. Eu acho que extrapola até Mercosul e União Europeia e é uma mensagem muito positiva para o comércio internacional. Lembrando, então, que o governo brasileiro vai acompanhando toda essa cerimônia no sábado, representado, como eu disse agora há pouco, pelo ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores. O presidente Lula não comparece, mas, por outro lado, tem uma reunião amanhã, então, com a presidente do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e tudo isso no sentido também de a Europa valorizar os esforços do Brasil após mais de 25 anos de negociações, ainda que o Brasil não esteja ocupando nesse momento a cadeira rotativa da presidência do Mercosul. O Conselho Europeu, a Organização Europeia reconhece o esforço do governo brasileiro como fundamental para a assinatura desse acordo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um bom trabalho para você. Piperno, esse acordo vai sair?
Esse acordo vai sair, né? Quando? Agora, né? No sábado que vai ser assinado, né? Você acha que vai dar tudo certo até lá? Não vai, até porque a dona Úrsula já estará aqui no Brasil amanhã, né? Enfim. Mas às vezes ela pode aproveitar só para visitar as praias do Rio de Janeiro. Eu acho que ela não tem essa vocação de surfista que você revelou nesses últimos tempos. De qualquer forma, né? Olha como é ruim você vender informações, entregar informações às pessoas, né? Elas usam isso lá no futuro contra você. Viu? Continue. Ô, Evandro, é claro que o acordo sai tardiamente, inclusive, mas ele também vai ser assinado em um momento muito sensível para a economia global e principalmente para a Europa, que vai perdendo espaço, vai perdendo relevância, vai perdendo terreno e agora ela se vê pressionada pela China de um lado e pelo tsunami Trump do outro. Então, a Europa também precisa buscar novas alternativas. A América Latina nem se fala, a América do Sul nem se fala, né? Então, veja, a China divulgou ontem os seus dados sobre comércio exterior em 2025. Eu não vou nem chamar de robusto o número, porque é difícil uma palavra para traduzi-lo, mas a China teve superávit comercial de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Jesus. Então, veja, se o mundo ficar de braços cruzados, a China vai acabar devorando tudo, o seu apetite é insaciável e não adianta promover guerrinha aqui, intervenção ali, porque não é assim que se combate. É com produtividade, é com competência em busca de novos mercados. É isso que os dois blocos agora tentam. Faz tempo que a União Europeia, que a Europa está assistindo tudo de camarote sem perceber que seria ela a mais prejudicada, né, Alan Gani? Pois é, você que surfa, Evandro, a água bateu no bumbum. É isso daí que aconteceu. Em cima da prancha, normalmente a água não chega, é o que a gente espera, mas às vezes pode acontecer. Vamos parar de usar os meus exemplos? Vamos parar de usar a minha experiência no surf para poder justificar as situações envolvendo Dona Ursula von der Leyen, por favor, e a União Europeia e a Europa, enfim, mas vai lá, Gani. Mas é muito disso que o Piperno trouxe. Para falar a verdade, agora a União Europeia ela não tem muito mais para onde correr, né? Então você tem o tarifaço de Donald Trump e principalmente uma concorrência muito forte com a Ásia. Ela precisa buscar novos mercados. E aí o Mercosul acaba sendo uma alternativa. Para a gente aqui também é ótimo, porque quando a gente olha o mercado europeu, se eu pegar a população da União Europeia, é mais ou menos na ordem, pouco mais de 450 milhões de consumidores. Só para ter uma ideia, é maior do que a população norte-americana, que beira ali, acho que 370 milhões de habitantes. E a gente está falando, evidentemente, de um continente que ainda é rico, tem dificuldade de crescer, de aumentar a sua riqueza, mas ainda é bastante rico. E de um tempo para cá, até por conta do tarifaço, muitos investimentos migraram para a Europa. Então, é uma excelente oportunidade para ambos os blocos e eu repito, comércio internacional livre de barreiras protecionistas é algo que reduz pobreza e traz desenvolvimento econômico. Às vezes a impressão que eu tenho ao olhar para a Europa é que ela é aquela senhora que já foi muito bem sucedida, que continua naquela casa gigantesca, naquela mansão de bairro nobre, mas que não tem já tanta grana assim para fazer a manutenção. E aí algumas rachaduras começam a aparecer, algumas negociações são necessárias, a mobília já não está tão atrativa assim, mas é o que restou, né, Acácio Miranda? Pai rico, filho nobre, neto pobre. A Europa é quase que o neto pobre exatamente por isso. Se a gente for olhar, a Europa foi o continente mais rico durante muito tempo, mas a Europa não acompanhou o desenvolvimento, seja da América do Norte, seja da Ásia. E a Europa também tem uma questão relacionada à própria população. A Europa, se a gente for olhar em termos de renovação da população, não é o termo correto, mas é o termo mais didático, a Europa fica para trás em relação aos outros continentes também. Então ela não expande o seu mercado produtivo e o seu mercado consumidor. Isso faz com que as linhas de comércio internacional se voltem para outros lugares. Para além disso, também não há o aperfeiçoamento dos mecanismos de produção da Europa. Eu acho que esse acordo talvez seja o grande exemplo.
França, Espanha e Polônia fazem e fizeram até aqui muita pressão para que esse acordo não acontecesse. E mesmo assinado, elas farão pressão para que ele não pare em pé, para que ele tenha efetividade. Não tenha efetividade. Por quê? O agronegócio brasileiro é mais barato em termos de produção e tem mais capacidade. O agronegócio francês, o agronegócio espanhol não foi se desenvolvendo, é caro e não fará frente ao nosso em termos de tecnologia e capacidade. Então, em mais um ponto, a Europa será absorvida pelo mercado americano, fora o que o mercado asiático absorve. Então, essa casa onde a senhora quatrocentona tem dificuldade em pagar o IPTU. Agora, Fábio Piperno, no ano político, havendo a assinatura desse acordo, tudo funcionando da maneira como o presidente Lula espera, isso pode trazer um saldo positivo neste ano? Eu acho que algum saldo talvez. Não. Ou as pessoas não estão observando isso de uma maneira muito intensa, assim como algo bastante positivo para a balança comercial e a economia brasileira? Eu acho que tem duas coisas muito importantes nisso. A primeira é que realmente esse é um tema um pouco mais árido e que boa parte da população não ainda consegue assimilar. Parece distante tecnicamente, Parece distante, né, Evandro? Até porque você vê, o acordo vai ser assinado agora e só começa a ser de fato implantado em 6 meses. Então também vai demorar para que, por exemplo, o queijo importado barato chegue à mesa aí do cidadão comum, né? Agora, tem uma outra coisa, uma outra parte dessa resposta que é explicada pela comunicação, em grande parte, ainda ineficiente do governo. Melhorou um pouco depois que o Sidônio Palmeira foi para lá e tal, mas eu acho que ainda tem muitos furos. Por exemplo, o presidente Lula sempre foi visto como alguém hostil ao agro e ele, de fato, teve muitas áreas de atrito com o agronegócio, especialmente com o pessoal da soja. Muito bem. De uns tempos para cá, talvez o presidente e o seu governo tenham perdido a oportunidade de dizer o seguinte: olha, que todo mundo tivesse inimigo como nós. Porque em relação ao agro, esse é o governo do maior plano safra, dos maiores planos safra, o que mais roda o mundo em busca de novos mercados, e o Brasil tem aberto novos mercados, sim, e agora, com esse acordo, vai ter no agro o grande impactado de forma positiva. Mas o governo é incapaz, até aqui pelo menos, de fazer esse tipo de comunicação.